Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de agosto e o mês de setembro, e eu já vou adiantar que tem muita coisa incrível nesse vídeo. Em agosto eu li 7 livros e agora em setembro eu li 11 livros, então nós temos um total de 18 histórias maravilhosas que eu vou indicar aqui pra vocês. Então senta, pega o seu chazinho, a sua pipoquinha, porque esse vídeo vai estar gigante. Mas pra facilitar, dessa vez eu resolvi dividir por gêneros literários, então eu acho que vai ficar um pouco mais gostoso de assistir. Então aproveita e comenta aqui se vocês gostaram dessa forma de apresentar as minhas leituras do mês. Se ficou mais gostoso, deixa nos comentários, isso é muito importante. Sabe o que é muito importante também? Deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e vamos ajudar o Livros e Fuxicos a chegar nos 200 mil inscritos. Vou começar a minha listinha com os livros de drama. Eu li 2 livros de drama. O primeiro deles foi um romance nacional da autora Renata Corrêa, que é Mais Que Um Olhar. Gente, logo nas primeiras páginas, a Vitória, de 23 anos, vai receber uma notícia bombástica. Ela tem uma doença nos olhos muito rara e que não tem cura, não tem remédio para retardar, não tem nenhuma opção de fazer cirurgia. Ela simplesmente precisa aprender a lidar com o fato de que, com o passar do tempo, ela vai perder completamente a sua visão. É uma doença real e aqui a gente vê muito embasamento. A autora pesquisou muito, tanto sobre a doença quanto a condição de você perder a visão por outros motivos. Então ela fala sobre isso com propriedade, vai trazer a realidade dessas pessoas. Quais são as opções de adaptação para escola, para estudo, para faculdade. Então a autora traz todo esse ambiente e traz essa personagem que sempre deu como certo a visão. Ela tá lá fazendo uma pós-graduação em design gráfico, ela ama o que faz e de repente ela vai ter que mudar completamente a vida dela. E algo que pra ela era natural, enxergar normal, passa a ser algo precioso que ela vai perder. Então, gente, é muito, muito, muito forte. A gente vê aqui sobre estabilidade emocional, sobre dificuldades, sobre preconceitos, principalmente sobre acessibilidade, o quão fraco é a nossa estrutura social para isso, sobre apoio quando você passa por um grande drama, um grande choque na sua vida. Quem são as pessoas que você realmente pode contar? É um livro muito bonito, que tem romance sim, mas o foco aqui é no drama e é na jornada dessa protagonista tão jovem, sabe, que vai precisar mudar muito da vida dela e muito das suas certezas. Acho que o mais bonito dentro da jornada da Vitória é que a gente aprende muita coisa com ela. Então nós somos constantemente questionados sobre as nossas certezas e principalmente sobre o quão gratos nós somos. Você agradece pelo dom de poder enxergar, ou da fala, ou da sua saúde? Você é grato por essas pequenas graças? E mais, quais são as políticas públicas ou os meios ao nosso redor sociais que trazem acessibilidade para as pessoas que mais precisam? Então, sabe, é um livro que traz temas muito importantes, só que ele é muito rapidinho de ler. Como ele tem vários diálogos, é uma narrativa muito fluida, que pesa pro drama sim, mas que ao mesmo tempo tem essa parte rapidinha, gostosinha e romântica de ler. É assim, é pra chorar, tá? Outro drama que me emocionou, mas me emocionou de uma forma muito diferente, foi Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse livro, gente, foi uma grande surpresa, porque eu vi muitas amigas minhas falando sobre o livro, que o livro era incrível, que tinha entrado na lista de favoritos. E eu ficava assim, gente, sério? Até porque a sinopse do livro, vai lá, sério, dá uma pausa nesse vídeo rapidinho e vai ver a sinopse. Ela é muito pequenininha, ela, sei lá, não traz tudo de incrível que esse livro tem. Aqui nós vamos acompanhar 2 narrativas. Uma delas em 1960 e pouquinho, que vai trazer um grande mistério, um crime que acontece nessa cidadezinha, e a outra narrativa que é em 1950 e pouco, que nós vamos conhecer a protagonista. 6 anos, a mãe dela está indo embora, simplesmente juntou as coisas e sai de casa sem olhar para trás, e essa criança está ali sentada no degrau, na entrada da porta, vendo a mãe partir, na ânsia de que a mãe volte. Ela passa alguns dias esperando a mãe voltar e a mãe simplesmente não volta. E não por satisfeito, os irmãos dela fazem o mesmo caminho. Principalmente o irmão que é muito próximo dela e que ela achou que não ia abandoná-la também vai embora. Ela fica sozinha com o pai, que bebe muito, que é violento, que é ausente. E a gente vê essa garotinha de 6 anos completamente solitária. E isso, gente,
emocionante logo nos 3 primeiros capítulos. Então é uma narrativa que envolve muito, porque nós vamos acompanhar a jornada dessa garota, as perdas, os medos, as suas inseguranças e principalmente a criação dela, que não é uma criação normal, porque ela se cria, ela cresce, ela amadurece no meio do pântano, no meio da natureza. Ela não vai pra escola, ela não tem grandes amigos, ela não tem grandes influências de adultos ao seu redor, é simplesmente ela e a natureza. E a gente vê como isso modifica a sua personalidade e principalmente a forma como ela vê e como ela sente as coisas. Ai, gente, é tão lindo, é tão emocionante, é tão sincero, é tão cruel. O momento que a autora escolheu aqui, sabe, trazer, ele vai falar também sobre segregação racial. Então a gente vai ver o racismo e os preconceitos. A gente também vê muito sobre disparidade de classe e, gente, como existe snobismo e como a gente é ridículo e aponta o dedo para as pessoas que são diferentes. Ai, dá um aperto no peito. Sério, realmente é um livro que mexe muito com o nosso emocional. Tem esse suspense, sim, e esse mistério, mas eu vou dizer pra vocês que esse mistério pra mim nem foi o grande ponto da história, sabe? Realmente é essa mulher. A gente acompanha ela desde os 6 anos e vê ela crescer e tudo que ela vive. Cara, é impossível não se emocionar. É um livro realmente que conversa com a gente, fala sobre a nossa sociedade, sobre o mundo atual, sobre preconceitos como um todo e como a gente precisa parar de ver o mundo pelos olhos do mundo. A gente precisa olhar as coisas pelo que elas simplesmente são, sem rótulo, sabe? Ai, é tão bonito, mas é muito emocionante, viu? Eu também li 2 fantasias. Uma delas foi Oráculo, da Juliana Barbosa. Eu voltei com esse livro da Bienal e já voltei lendo ele. Fiquei muito encantada. Primeiro porque eu tava curiosa, que aqui a mitologia que a autora aborda, ela fala sobre o Egito. E eu gosto muito de histórias que se passam, que envolvem essa mitologia. É algo que eu sempre gostei desde muito novinha. Eu não encontro tantos livros de fantasia assim, que não são jovenzinhos, sabe? E que falam sobre esse tema. Aqui a gente tem uma personagem que ela é escritora, ela tá lá de boa, vivendo a vida dela, ela trabalha em uma editora. Ui. Mas o sonho dela mesmo não é editar livros, é escrever livros. Ela já tentou escrever romances, mas nenhum deles, assim, foi muito pra frente. E aí ela escreve essa fantasia. Só que de repente, gente, essa fantasia vai se tornar real. Ela tá saindo de um bar, conheceu um cara legal, e aí ela vai ver um dos seres mais malignos e mais perigosos que ela criou no próprio livro ganhar vida, bem na frente dela. E aí ela vai perceber que ela tá em grandes apuros. É um livro que começa com essa pegada new adult, meio urbano, e que você não entende muito bem onde a fantasia vai entrar, mas depois ali do 5º capítulo ele engrena nessa fantasia, nesse mundo novo para o qual a nossa personagem ela é transportada. É esse mundo um pouco medieval, então ele tem aqueles preconceitos e os estigmas típicos da forma de tratar a mulher, mas ao mesmo tempo tem muita liberdade também, e aí é uma liberdade de expressão corporal, do que você quer ser, quais são os seus sonhos, mas o que mais pesa dentro desse mundo de fantasia aqui é que nós estamos em um reino que ele é liderado por um líder extremamente egoísta e que faz com que os seus súditos vivem ali com medo, inseguros. E a verdade é que tudo isso só vai ficar claro ao longo dos capítulos exatamente por causa da existência da nossa protagonista. Sério, gente, é um livro muito rápido de ler, muito gostoso, super fluido, com muitos diálogos incríveis. Me surpreendeu porque não foca só no casal e na mocinha e na jornada dela. Tem vários plots, vários personagens que vão interligando a trama e deixando ela muito mais rica. Tem aqui uma personagem secundária que realmente ganhou meu coração. Tem toda a parte dos animais e dos parceiros que esses grandes guerreiros encontram ao longo da sua jornada. Tem uma riqueza muito grande, realmente, da parte egípcia aqui que a autora pesquisou e trouxe isso pra história. E o final, gente, o final é daquele tipo que acaba e você quer o próximo, porque ele deixa a gente com o cabelo, ai, sabe, querendo assim, ai, o próximo logo, porque ele realmente termina com uma grande bomba e você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Outra dica perfeita de fantasia com romance e outro livro também que eu cheguei o quê? Enlouquecida lendo ele depois que eu cheguei da Bienal foi Desafia-me, o novo livro da série Estilhaça-me. Gente, Estilhaça-me, o último volume, o 4º livro, também acabou de um jeito muito uau, o que tá acontecendo? Que parada louca é essa? E aqui a autora, ela meio que regride alguns capítulos, então ela vai trazer alguns acontecimentos do livro anterior, só que na visão de outros personagens, pra deixar a gente um pouco
pouco mais a par do que aconteceu naquele final bombástico que ela trouxe no livro anterior. Eu senti que essa história aqui, ela foi um pouco, sabe, de condução pro final. Então, muitos segredos e mistérios e perguntas não foram revelados. Eu fiquei pé da vida com isso. Só que, ao mesmo tempo, uma grande dúvida, um grande segredo que nós, leitores, tínhamos. Eu acho que logo nas primeiras páginas lá do primeiro livro, a gente já ficava um pouco curioso sobre a realidade da protagonista, os seus laços, o seu sangue familiar. Muito disso é revelado nesse livro. E tem umas cenas de ação que, assim, sério, realmente, eu acho que a autora evoluiu muito na descrição dessas cenas. E esse livro valeu muito a pena por causa disso. As cenas de ação são incríveis. Fora que o romance voltou a ser o meu romance queridinho. No quarto volume, ele deu uma bambeada, o romance, assim, ficou meio tipo, meu, o que você tá fazendo, autora? Esses personagens não eram assim. Aqui eles voltaram a conversar. Eles voltaram a ter uma relação mais rica e... Ai, meu Deus do céu. Sério, gente, eu tô muito, muito ansiosa pro próximo volume. Não foi meu livro favorito da série, mas eu achei que ele foi melhor que o quarto volume. E eu achei que ele deixou um final ali, um gancho de final, que, olha, não vejo a hora. Sério, cadê o próximo volume? Tô ansiosíssima. Eu também li, gente, muitos romances de época esses meses que passaram. Por quê, gente? Porque eu amo romance de época. Um deles foi Amor de um Duque, que é o segundo volume dessa série aqui. Eu estou completamente apaixonada por essa autora. Eu acho que ela é o tipo de autora que me inspira muito, porque além do romance, ela traz temas sociais muito importantes pra narrativa, que fazem a gente ver Londres de outra forma. Eu acho que nos romances de época a gente tá muito acostumado a ver Londres e os bailes e aquelas pessoas ricas, lindas, passeando nos parques. E a verdade é que isso é só uma pequena parcela do que era Londres. Eu acho do que é, né, ainda qualquer grande cidade ao redor do mundo. E aqui, nos livros, em especial dessa série que a autora fala sobre órfãos, a gente vai entender um pouco sobre o outro lado de Londres. Fora que os personagens, eles fogem do comum, porque aqui a nossa protagonista, ela é uma mulher dona de um empreendimento de muito sucesso da região, que é uma taverna. Ela foge do padrão, gente. Ela tem um corte de cabelo curto, ela usa as roupas ali do jeito que ela quer, ela não gosta daqueles vestidos rodados, ela é do jeito que ela é. Ela é incrível, tanto por fora quanto por dentro. Eu acho que a autora aqui quebrou muitos dos padrões do que a gente tá acostumada a ver nas personagens femininas. E eu acho mais maravilhoso, porque ela trouxe uma mulher muito forte, muito determinada, que conquista muitas coisas, mas que ao mesmo tempo, quando o assunto é o seu corpo, são emoções, é se entregar para outras pessoas e para sensações que ela tá vivendo, é muito insegura, tem muito medo. E eu acho que isso trouxe pra esse livro um romance muito doce. Eu não tava esperando, sério. Acho que como eu já sabia que essa personagem era super fortona e dona de uma taverna e tá ali, dona de si, sabe? Ninguém mexe com ela. Eu imaginava que ia ser um romance bem estilo Cão e Gato, com personagens brigando toda hora, e aquele romance de me tacar na parede, me chama de lagartixa. Essas coisas, sabe? Eu estava imaginando. E não, gente, é tão doce e puro e tão bonito a forma que esses dois se envolvem. Sério, gente, é muito incrível. Ela vai cuidar do personagem masculino, vai encontrar ele em um momento em que ele precisa de ajuda. E aí eles vão começar a conversar e ambos não acreditam no amor e... a gente já sabe onde vai terminar. Sério, é muito, muito bonito. E realmente, eu acho que ele tem um final muito romantizado, mas é o que a gente espera de romance de época. E é um dos melhores que eu li esse ano. Sério, estou cada vez mais apaixonada por essa autora. Eu também li Uma Noite... Também li Uma Semana para Se Entregar, da Tessa Derrick, também é o segundo volume de uma série. Gente, eu confesso pra vocês que eu estava com expectativas muito altas pra esse livro, e até o momento eu não sei o quanto eu gostei dele ou não, sabe? Aqui a gente tem um casal que nós já conhecemos no livro anterior, eu acho que por isso que criam-se tantas expectativas. Os dois são bem estilo Cão e Gato, e aquele clichê do homem lindo, bonito, popular com as mulheres, e essa personagem feminina que não se vê como bonita. Ela é muito inteligente, ela é muito determinada, ela é uma geóloga de sucesso, mas ela não se vê como uma mulher atraente. Então eles são postos como um par impossível, e principalmente por essa mulher que ela não acha que esse homem um dia poderia, né, olhar pra ela com um olhar de desejo. Então a gente fala aqui sobre aparência, sobre inseguranças, e eu acho que isso me incomodou um pouco em alguns pontos, como esse personagem masculino, ele é colocado como lindo,
lindo e como aquele que define os padrões de beleza em muitos momentos, e essa personagem feminina não consegue se ver por si mesma como alguém bonita, como alguém desejável. Ao mesmo tempo, é um livro super divertido, que tem algumas cenas muito hilárias, não é nem um pouco previsível. Sério, gente, em todo momento que você pensa, agora eu já sei o que vai acontecer, de repente vem o quê? Vem, sei lá, uma chuva, um acidente, um bombardeio. Sério, sempre tem umas coisas muito loucas e que coloca a vida desses dois em perigo e que deixa o livro super divertido, porque a forma como eles lidam com isso, os dois são muito atrapalhados. É um livro que tem sim seus encantos, tem seu charme, e ele tem um final que deixou meu coração muito, muito quentinho. Eu fui lendo o final e eu fui ficando com aquele sorriso besta, assim, sabe? Aquela cara de tonta. E eu fechei o livro e eu fiquei, isso porque eu não gostei completamente dele, né? Então vai me entender. Então eu acho que aquele tipo de livro que você tem que ler pra sentir e ver como vai ser a sua experiência de leitura. Outro romance de época lido foi Onde o Amor se Esconde. Eu já falei um pouco desse livro aqui no canal outras vezes. Vou falar um pouco mais dele em outras listas. Então o que eu posso dizer aqui pra vocês que é um romance de época que se passa no Brasil, começo de 1900 e pouquinho, se passa em São Paulo e vai trazer a história de uma personagem presa em um relacionamento extremamente abusivo e violento. É muito doloroso, porque aqui, gente, a autora descreve esse abuso de uma forma muito vívida, então é extremamente difícil de ser lido. O livro pode ser dividido em 3 partes, então tem essa primeira parte do abuso e da dor e dos maus tratos que essa personagem passa, o que é extremamente angustiante. Tem a segunda parte que ela se libertando disso e conhecendo o seu prazer como mulher, e tem a terceira parte quando ela finalmente vai encontrar o amor. É um livro muito bonito, que fala um pouco sobre a sociedade da época e que principalmente traz muito, sabe, do reflexo da construção, dos panoramas sociais de São Paulo, então é bem legal pra quem quer ler romance de época que se passa no Brasil, mas é um livro muito pesado, então eu indico pra galera acima dos 16, 18 anos. A editora Planeta recentemente relançou alguns livros da Patrícia Cabot, que é uma autora que eu amo e que foi uma das primeiras autoras que eu descobri dentro do gênero do romance de época. Eu fiquei curiosa, eu tinha 2 livros dela parados na estante e aí eu resolvi lê-los, e o primeiro foi A Dama da Ilha. Gente, eu dei muita risada nesse livro. Ele me lembrou muito sobre como são os livros da Patrícia Cabot. É um livro diferente, porque aqui a gente não vê tantos diálogos e vai conhecer os personagens através das divagações e dos pensamentos deles. É um livro que exatamente por causa disso, ele não foca essencialmente no romance e no casal principal. Ele foca no cenário, nos personagens, nos mistérios e nas aventuras que estão acontecendo. Então você pode ler os livros da Patrícia Cabot esperando já uma tentativa de assassinato, uma morte, um mistério, um segredo que será revelado. E aqui em A Dama da Ilha não é diferente. Nós vamos pra Escócia, vai chegar um médico lá que ele vem de Londres e, ele quer provar que ele é um bom médico, mesmo tendo título, porque ele tem um título de nobreza e ainda assim ele quer trabalhar com medicina, ele quer sujar a mãozinha dele, ele quer ajudar as pessoas e ele vai pra Escócia assumir um posto de médico lá, em um lugarzinho desse tamanhinho assim, ó, sério, muito pequenininho. Só que quando ele chega lá, o posto de médico já está sendo ocupado. Por quem? Por quem? Pela nossa protagonista, pela mocinha. Ela é filha do antigo médico da região, ela viveu com ele, então aprendeu tudo e as pessoas confiam muito nela. Então vai ter esse embate muito cão e gato. Inicialmente não tem aquela coisa assim, sabe, dos personagens se olham e já rola aquela química, aquela coisa, aquela paixão instantânea. Não, eles realmente brigam, eles realmente fogem um do outro, eles realmente não se gostam. E aos poucos, durante as conversas, durante a realidade do dia a dia e daquela região, eles vão descobrir que possuem muitas coisas em comum. Mas tem mistérios, tem segredos, tem grandes revelações e também tem talvez até uma peste, algo que está colocando ali a vida das pessoas em risco. Sério, tem uma parte histórica, medicinal muito rica e é um livro muito gostoso de ser lido. Mas aquilo, ele é bem diferente dos outros romances de época, tá? Mas eu indico, eu adoro a Patrícia. E aí, eu também li dela Pode Beijar a Noiva, que também se passa boa parte na Escócia. Aqui a gente tem uma protagonista que ela vai casar, meio que vai fugir pra casar, porque ninguém da família aceita esse casamento, e ela vai parar lá na Escócia. E depois de alguns acontecimentos, o nosso protagonista masculino vai aparecer na porta dela. Eles têm uma história que eu não quero contar pra vocês, pra que não seja spoiler. Eles têm um passado
muito rico. Esse personagem é aquele tipo de personagem que ele é o bom partido e todo mundo queria casar com ele. As mães casamenteiras ficam loucas quando ele passa. E ao mesmo tempo ele é muito reservado, ele é muito fechado. Só que como assim ele não é assim? Porque eles têm essa história, eles têm esse passado, eles sempre conversaram muito. E é o tipo de livro que, exatamente por causa disso, traz esses dois personagens tão diferentes, mas que se entendem quando estão juntos. Também tem um mistério aqui que a protagonista faz de tudo pra esconder, que eu achei que a autora conduziu muito bem. Só que mesmo os personagens sendo bem incríveis, o clima, os lugares e até mesmo a forma como o romance acontece, ainda assim, gente, é o livro mais rapidinho que eu li da autora. E a sensação que eu tinha é que estavam faltando páginas, faltando capítulo, porque de repente você tava em um cenário, estava acontecendo uma coisa. Aí do nada você já tá em outro cenário, a cena já mudou completamente e você fica um pouco perdido. Os acontecimentos são muito rápidos e não de uma forma fluida, de uma forma um pouco confusa, sabe? Então, de todos os livros que eu já li da autora, esse foi o que eu menos gostei. Ainda assim, não é uma trama ruim, sabe? São personagens legais, tem um romance legal, tem um final super fofinho, mas é aquilo, não é uau! Ainda assim é gostosinho. Outro romance de época nacional que eu li foi Coração Indomável. Esse livro se passa na época colonial, então a gente vê um Brasil que eu não estava acostumada a ver nos romances de época. A gente vai ver a história baseada em fatos reais, porque realmente aconteceu muito isso. Mulheres portuguesas, elas são importadas e são trazidas para o Brasil para se casar com outras pessoas portuguesas. Tem a ver com o movimento de branqueamento das pessoas e do povo brasileiro e de como aqueles portugueses que já estavam instalados no Brasil se sentiam no direito de conseguir mulheres portuguesas também para perpetuar aqui o povo português em terras brasileiras. É um fato histórico bem triste, então logo nas primeiras páginas a gente se questiona sobre muita coisa e ao mesmo tempo entende toda a parte de miscigenação do povo brasileiro e como a gente tem tantas culturas e tantas linhagens diferentes no nosso sangue. A personagem, ela é uma órfã, então ela meio que aceita esse destino de vir aqui casar com um homem completamente desconhecido que vai ser o dono da sua vida. Só que logo quando ela chega no Brasil, as coisas mudam de rumo, porque uma das jovens que estavam com elas vai ser raptada por um grupo indígena e aí essa garota, essa protagonista, vai se ver ao lado de um homem que é considerado um bandeirante, um homem independente, um homem forte, um homem ali da nação do Brasil procurando essa garota que foi capturada. E aí ela vai realmente adentrar no Brasil, sabe? A mata, a comida típica e as aves e toda a fauna daquele momento, calor também e principalmente toda essa parte cultural dos indígenas. É bem rico, a autora trouxe assim uma pesquisa bem bacana sobre esse povo, sobre a cultura da época também. E o romance aqui, apesar de ser um romance que já é previsível, ele tem umas nuances muito bonitas e envolventes e dois personagens assim que combinam de uma forma muito incrível, sabe? E aquela coisa meio cão e gato, eles brigam às vezes, mas ao mesmo tempo eles meio que se entendem de uma maneira muito única. É muito, muito, muito bonito. Eu acho que ao escolher falar desse período histórico do Brasil, a Sheila trouxe um romance de época bem diferente, sabe? Porque eu mesma não tinha lido nada dessa época. Outro romance que eu li foi Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn. Eu ainda não tenho esse livro, estou esperando uma promoção para poder comprá-lo, mas eu li em e-book e ai, gente do céu, foi uma coisa assim. Eu passei um mês inteiro praticamente lendo os livros da Lisa Keplas, que eu falei pra vocês no último vídeo de leituras do mês, e aí eu fui ler esse da Julia Quinn e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu acho que eu tinha lido, né, os livros da Lisa com personagens tão complexos, com tramas que iam muito além dos protagonistas em si. Então, o livro não focava só no casal, ele trazia tantas outras pessoas se apaixonando, se envolvendo e tantas outras tramas. E aí eu fui ler o da Julia Quinn, eu acho que meio que, sem querer, eu fiz uma comparação. E não foi como uma comparação boa, porque o livro da Julia Quinn, ele é muito gostoso, ele deixa o coração quentinho, ele é super divertido. Ele tem algumas cenas em Portugal que eu amei. Sério, gente, tem um pedacinho em Portugal e é muito, muito, muito gostoso. Tem toda essa realidade das embarcações, do navio e tudo mais. Só que é aquele livro que foca essencialmente no casal. Então a protagonista fica, sei lá, 80% do livro presa na cabine do protagonista masculino, esperando ele trazer as refeições, esperando ele entrar na cabine. E aí tem os momentos que ele entra, eles conversam, eles brigam, e aí ele sai e ela fica lá emburrada na cabine. Então, sei
lá, sabe, eu esperava um pouco mais do livro, eu acho, eu esperava um desenvolvimento, esperava outros personagens, outras histórias, outras tramas interligadas. Eu acho que, sei lá, gente, sério, foi com muitas expectativas. Ainda assim, o final é bem fofinho, bem romântico, tem essa parte da navegação que é bem legal, essa realidade de Portugal que a autora trouxe aqui, que é bem bacana. É aquele tipo de livro realmente pra você ler em uma piscada e pra ficar com o coração quentinho. Não é o meu livro favorito da autora, mas isso não quer dizer também que eu não gostei, sabe? Eu só acho que eu estava esperando um pouco mais. Bom, o único livro jovem que eu li nesses 2 meses foi O Diário de Nietzsche. Eu li esse livro a convite da Darkside e eu fiquei completamente apaixonada. Tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar nos cards. E aqui nós vamos ver um momento histórico em que o território da Índia é dividido e de um lado fica a Índia e de outro lado fica o Paquistão. E nós temos também, não é só essa divisão de território, mas principalmente a divisão de religião. Porque do lado do Paquistão só é aceito agora que fiquem aqueles que têm religião, que são muçulmanos, e do lado da Índia, os hindus. Então aí a gente vê muito sobre os preconceitos e sobre os dilemas sociais e políticos que a gente cria a partir do diferente. Porque até então, toda a região da Índia englobava os hindus e aqueles que eram muçulmanos e outras religiões, e todos viviam de uma forma harmônica. Existiam guerras, sim, mas eram ali muito pequenas, poucas pessoas em conflito. Mas de repente um grupo entra no poder e acha que essas pessoas não podem mais conviver juntas e determina que precisa de uma separação. E aí é criado o Paquistão e a nossa personagem, que é indiana e que nasceu ali naquela região e que sente que metade dela é muçulmana, assim, porque a sua mãe era muçulmana, ainda assim vai precisar sair dessa região e fazer toda uma travessia muito perigosa pra ir morar agora na verdadeira e única Índia. Então a gente vê isso pelos olhos de uma criança, é muito cruel, é muito doloroso, muito emocionante. E, gente, é baseado em fatos reais, eu acho que isso mexeu muito comigo. Eu não sabia nada sobre essa história do Paquistão, como o Paquistão havia sido formado, e aprender sobre isso foi um grande desafio e me abriu os olhos pra muitas coisas. Eu acho, assim, que é um livro sobre uma época passada, sobre histórias passadas, mas sobre coisas que podem sim ser muito atuais e que, sei lá, gente, sério, é um livro incrível e que eu recomendo pra todas as idades. Pode ser lido trabalhado numa escola, pode ser lido pra uma criança, pode ser lido com uma criança, pode ser lido por um adulto, porque é um livro que traz uma bagagem maravilhosa. Eu também li alguns New Adults esse mês. Eu li Meu Erro, da Cynthia Freire. Eu já falei um pouco pra vocês desse livro no vídeo de New Adults favoritos, eu vou deixar aqui nos cards. Ele é um livro, gente, que eu vou ser bem sincera pra vocês, ele tinha tudo pra dar errado, na minha visão, porque eu estava com muito medo de como a autora ia abordar aqui o amor e essa ideia que a gente tem que o amor cura tudo, que o amor supera tudo. Eu estava extremamente amedrontada, mas aqui ela traz realmente 2 personagens que estão quebrados, que estão vivendo momentos muito difíceis da sua vida e que vão encontrar um meio termo quando estão juntos e que vão, além do sentimento que cresce entre eles, buscar ajuda pra seguir em frente, pra superar seus medos, suas inseguranças. Fala sobre temas muito importantes, um deles é a dependência química. Eu acho que a autora abordou isso de uma forma muito real, ela não romantizou, apesar de ter sim aqueles toques de romance, ela não romantizou ao extremo e, gente, sério, é um tema muito difícil que precisa ser falado, precisa ser abordado, e não só essa parte da dependência química, mas também da depressão e da solidão e das crises de ansiedade e de males que fazem parte da nossa realidade, da nossa juventude, dos nossos lares. Então são temas muito difíceis e que são abordados pela autora aqui de uma forma muito rica e com um romance de pano de fundo que deixa a gente assim... Sério, gente, é um livro muito intenso, emocionalmente intenso, mas também é um livro que eu indico pra galera um pouco mais adulta, acima dos 16 anos, porque eu acho que você precisa de uma maturidade pra entender todos os dilemas e as dores e os problemas que esses personagens estão vivendo, porque realmente intenso é a palavra que define esse New Adult. Aí eu também li A Linguagem do Amor, que é outro New Adult, meu Deus, queridinho, maravilhoso. É um livro que eu estou completamente apaixonada por ele. Ele se passa na época da faculdade, a gente
gente tem essa coisa do romance impossível e de um personagem muito magoado, muito marcado pelos erros do passado. Uma protagonista também que carrega nos ombros dificuldades familiares que macularam muito ela. Mas é um romance que, como um todo, tem diálogos tão ricos e tem personagens tão ricos e faz com que a gente sinta aquele, sabe, quentinho que vai nascendo e que vai contagiando a borboleta no estômago. Eu acho que conforme você vai lendo, é como se você estivesse se apaixonando, como você estivesse escolhendo mergulhar de cabeça no romance, no amor e na paixão que esses protagonistas vivem, sabe? De tão intenso que o sentimento e tão palpável que ele é das páginas. Eu acho que é um livro que realmente me encantou, fiquei completamente apaixonada. Não vou parar de indicar. Se você gosta de New Adult, você tem que ler. Deixados para Trás é outro New Adult que eu li e que na realidade eu esperava que ele fosse um pouco mais adulto, mas não, ele também se passa ali no final do ensino médio. Nós vamos ter um casal perfeito que eles parecem ter tudo, eles são os mais bonitos da escola, eles são os mais invejados, até o momento em que uma grande tragédia vai separar eles. E aí nós temos esse personagem masculino machucado, marcado por essa tragédia, e essa personagem feminina que tá em outro estado. E a gente não entende qual é a relação dela com esse outro lado da história. São dois plots completamente separados, que caminham de formas separadas por alguns capítulos e que quando se encontram a gente fica passado. É bem aquela coisa de novela mexicana, tá, gente? De casos de família, de grandes revelações, de DNA do ratinho. É uma coisa, assim, bem realmente sensacionalista, talvez, o que acontece aqui. Mas exatamente por isso é aquele tipo de drama que cativa quem gosta de clichêzão, quem gosta de dramalhão. É muito rápido de ler. Os livros da Vicky Land, como um todo, são muito rápidos, muito envolventes. E, assim, no final, ele deixa a gente com uma sensação de paz e de superação e de esperança, sabe? Algo que mexia muito comigo. Esse também não é o meu livro favorito da autora, mas pra quem gosta de New Adult, principalmente de livros bem rapidinhos e repletos de drama, é uma boa opção de leitura. E aí também da Vicky Land, só que agora de romance contemporâneo, então são livros um pouco mais adultos. Eu li O Invencível, esse é o segundo volume da série MMA. E, gente, assim, essa foi a primeira série da autora, são os primeiros livros escritos por ela. Eu já tinha lido o primeiro, então eu já tava ciente de que eram histórias um pouco mais rapidinhas, e é exatamente por isso que eu procurei. É um livro pra ser lido em um dia só, ele é muito rápido. Os personagens, eles têm uma história aqui já, eles tiveram algo no passado e foram separados, e aí vão se reencontrar no presente, ela precisando escrever uma matéria sobre o protagonista, que é um grande lutador de MMA. E aí a gente vê o quê? Esses dois que precisam trabalhar juntos, mas que não conseguem esquecer aquilo que eles já sentiram um pelo outro. E também tem um grande segredo sobre esse personagem masculino, algo que coloca a protagonista no meio de um turbilhão político e grandes teias mirabolantes de segredos. E o final, assim, que tudo resolve, tudo bonitinho, tudo fofinho, coração quentinho, mas que acontece de uma forma bem rapidinha, bem estilo Vicky Land. Então tem drama, tem bastante sensualidade, tem esses personagens cão e gato que você já sabe que vão ficar juntos, e no final tem aquela coisa do quentinho no coração. Também não é a minha série favorita da autora, gente, mas é Vicky Land. Tudo que essa mulher escreve eu quero ler um dia, então tô de boa. Outra autora que é bem nesse estilo de que pode mandar mais, quanto mais ela escreveu, eu tô feliz, é a Penelope Ward. E aí eu comprei esse livro na Bienal, que é o Macbeth, que é o novo lançamento dela. E eu fiz o quê? Já li, gente, devorei esse livro também bem rapidinho de ler. Aqui a gente vai conhecer um casal que também já tinha um enlace no passado. Eles moraram juntos na época da faculdade e foram melhores amigos por muitos anos. Até o momento que eles se separam, e aí eles ficam 8 anos sem se ver, sem trocar mensagem, sem conversar. E de repente a nossa protagonista tá lá dando aula, se preparando pro primeiro dia de aula infantil ali, sabe, com a garotadinha, conhecendo os alunos, e chega. Quem? O pai do ano, esse homem com o seu filhinho entrando na sala de aula da nossa personagem. E aí quando ela olha ele, e ela lembra que ele já foi seu melhor amigo, que ela nutriu uma grande paixão secreta por ele, ela vai falar assim: o que tá acontecendo na minha vida? Que chiclete que eu colei na cruz? E aí a gente vai ver esses dois personagens que eram tão amigos, precisando curar feridas do passado, sabe? Esse livro é bem estilo Penelope Ward, então tem grandes mistérios, grandes revelações, grandes intrigas políticas aqui também.
também. Tem aquele final em que tudo se resolve e você fica, uau! Mas o diferencial aqui é que a gente tem essa criança e que eu acho que dá um toque bem realístico pro livro. A autora não usa a paternidade de uma forma romantizada, então traz esse homem que tem muita dificuldade de entender, de conversar com o filho. E é muito bonito como a autora trabalhou isso, sabe? Eu acho que ele trouxe um toque bem sincero. E ela fala também sobre toque, sobre as formas com que a nossa mente pode fazer com que a gente se feche completamente pro diferente e pros outros. É um livro encantador, facinho de ler, gostosinho de ler e que deixa a gente com o quê? Com o coração quentinho. E a minha última leitura do mês foi o livro dos prazeres. Na realidade, esse livro foi um audiobook. Eu ouvi ele durante as minhas últimas viagens de lançamento de livro pra recomeçar. E, gente, foi uma experiência incrível. Eu não tinha lido nada da Clarice ainda. Na realidade, eu já tinha tido contato com ela na escola, mas eu não faço a menor ideia do que eu estudei dela. Eu até gostaria de saber o nome dos livros que eu já li, de lembrar, sabe? Mas eu não lembro. E eu só sei que esse me cativou muito. Ele fala sobre relacionamentos, amadurecimento e sobre você olhar no espelho e se sentir feliz, se sentir completa com você mesma. É um livro que ele é extremamente atual, porque a nossa personagem, ela tá ali prestes a engatar um grande relacionamento, um relacionamento que tem tudo pra ser o relacionamento da vida dela, só que antes disso ela precisa estar pronta pra viver um relacionamento com ela mesma. Ela não pode se entregar pra outro sem se entregar pra ela, sabe? E eu acho que esse processo todo de olhar pra dentro, de se questionar, de verificar quais são seus anseios e os seus medos, essas inseguranças, e principalmente pra nós mulheres, sabe? Se despir dos preconceitos e dos tabus, dos padrões de beleza que a sociedade impõe, de se amar do jeito que a gente é. Então eu acho que a autora falou disso com uma propriedade incrível. Eu fiquei extremamente encantada e, sério, realmente é um livro maravilhoso, muito desafiador, porque ele é bem difícil de ler, assim, eu ouvi, mas ainda assim ele é bem difícil, eu precisava voltar em algumas coisas pra entender o que a autora, a essência do que a autora tava passando, mas eu li no momento certo, porque ele falou muito comigo. Sério, é incrível. E o final, gente, tem que ler pra você ver que final é esse. Meu Deus, que vídeo gigante! E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ele ficou o quê? Gigante. Mas, ainda assim, espero que vocês tenham ficado até o final e que tenham gostado de saber um pouco mais sobre as minhas leituras. Se você gostou, lembra de dar um curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal pra sempre ficar por dentro das novidades. E a gente se vê no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Beijo, tchau!